Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa crescer abundantemente em nossas vidas, sempre e continuamente e progressivamente, até o dia em que o contemplarmos face a face, sob a glória do Pai. Amados, hoje quinta-feira, Ontem, quarta-feira, nós vimos um tema muito importante, a conclusão ali praticamente ali da conversa entre Jesus e os fariseus, dizendo ele que era o pão que desceu do céu, dizendo de forma clara, os fariseus, não queriam entender ou não entendiam. E hoje na quinta-feira, dando prosseguimento a essa conversa, a pergunta 9 nos traz um questionamento bem interessante. Diz assim: que declaração dos religiosos judeus revelava sua falta de discernimento espiritual e má vontade para com a simplicidade de Jesus, para com a pregação de Jesus, para com a pessoa de Jesus, Vamos ver se realmente essa declaração revela isso da parte dele. O texto no verso 42 diz assim: e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Então veja que eles fazem três perguntas questionando a pessoa de Jesus Cristo, questionando a sua origem, questionando a sua fala, questionando a sua pessoa com relação ao seu status social, ao seu status quo, a sua vida de homem simples, de família pobre, Tudo isso é questionado. A primeira pergunta, ele diz: não é este Jesus, o filho de José? É a pergunta que eles falam, Ora, Jesus era de verdade filho do homem? Claro. Ele vai repetir mais de 100 vezes que é filho do homem. Mas Jesus, de fato, era filho de José. José teve alguma participação no nascimento de Jesus Cristo. José emprestou o seu sêmen para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria? Obviamente que não. Obviamente que não, o texto bíblico é claro, diz que Maria era virgem, José não tinha nem tocado nela quando soube que ela já estava grávida e tentava rejeitá-la, mas o anjo falou: José, e ele aceitou. Então, no sentido literal, já que esse povo era muito preso à letra, embora eles não soubessem disso, e provavelmente não aceitariam se pregasse isso, obviamente. Eles estão falando de coisa que eles não sabem. Então, obviamente, eles vão falar aquilo que era comum se falar. Ele era filho de José, porque José criou ele e tal, E tenho certeza que José o amou como filho, e o tratou como filho, e o educou como filho, Com certeza, não tenho dúvida disso. Então, no sentido social, era assim. Jesus era filho de José, no sentido, No sentido relação social, era assim. Mas o que eles estão querendo dizer aqui? Eles não estão entrando no sentido biológico da coisa. Eles estão preocupados aqui em dizer assim: não é esse que veio lá de Nazaré, aquela família pobre, aquele povo paupérrimo, aquela família que nunca teve a oportunidade de, não tem dinheiro, não tem reputação, nunca ninguém da família deles frequentou uma universidade, ninguém foi para a escola de Nicodemos, ninguém foi para a escola de Gamaliel, Então, são pessoas esquisitas, pobres, pessoas que não têm condição de ter conhecimento, não têm condição de se inserir no nosso meio, o meio dos escribas, dos doutores da lei, dos mestres de Israel. Não tem condição. Ou seja, estas perguntas, elas estão carregadas desse preconceito social. Ele diz assim: não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Agora, no sentido profundo tipológico, obviamente, se nós pegarmos esta frase direta deles, esta letra morta, da forma como eles entendem e eles repassam,
Eles estão equivocados, porque a pergunta é, eles conheciam o pai de Jesus? O verdadeiro pai de Jesus? O verdadeiro pai daquele ser espiritual que estava falando, daquela pessoa que estava sendo inspirada a falar todas essas verdades? O pai de fato, o pai espiritual, o pai dos pais, eles conheciam? Com certeza eles não conheciam a Deus. E a gente vai ver que eles não conheciam. O próprio Cristo vai revelar isso para a gente, né? Não conhecemos seu pai e sua mãe? A mãe Maria eles conheciam, obviamente, né? Mas o pai espiritual, aquele que havia colocado dentro de Cristo o Espírito Santo, o seu próprio Espírito dentro de Cristo, batizado e selado Jesus Cristo com o Espírito Santo, o Pai, eu acho muito difícil, é impossível que eles conheçam, porque uma pessoa que conhece a Deus não vai querer matar seu próprio irmão, como eles estavam tentando matar Jesus Cristo, né? É impossível que isso ocorra, e a gente já viu isso no próprio discurso de Cristo, no capítulo 5, no final do capítulo 5, quando eles têm um embate lá com Cristo, e Cristo diz, olha, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês não fazem as obras de Abraão, como é que vocês são filhos de Abraão? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam querendo me matar. Olha que coisa, né? Que linguagem. Veja que Cristo sempre levava a sua conversa, a sua pregação para o lado espiritual, e ele sempre levando para o lado da letra morta, o sentido literal das coisas, o sentido superficial da compreensão ali, sempre estava vendo apenas a letra morta, né? E eles concluem dizendo, como é que pode você dizer, eu desci do céu? Então quer dizer que eles entenderam claramente quando Cristo disse, eu sou o pão que desceu do céu. Então eles entenderam que Cristo estava se referindo, quando ele falava pão, estava dizendo que ele era o pão. Eles entendiam também, estavam se fazendo de doido aqui, viu? Eles entendiam também que quando Cristo disse, vocês precisam comer de mim o pão que desceu do céu, eles entendiam que Cristo estava dizendo, vocês precisam se alimentar das palavras que saem de mim, porque essas palavras não são minhas, vêm direto de Deus, e é o verdadeiro alimento que vocês necessitam para edificarem o Espírito, e serem vencedores, e serem aprovados por Deus, e Deus se agradar das vossas ações. Eles entendiam tudo isso, né? E nós percebemos aqui que eles estão se fazendo de doido. Eles entendiam qual era o problema. Não aceitavam a verdade. Porque eram os religiosos completamente escravizados às tradições do que eles haviam aprendido dentro da sinagoga com os líderes religiosos. Eles não estavam preparados e não queriam aceitar a verdade espiritual que Cristo estava ensinando a cada um deles. Continuando, meus amados, vamos agora para a 10ª pergunta, a segunda pergunta de hoje, da quinta-feira. Mais um questionamento que nos conduz a importantes reflexões para entender todo o contexto que está acontecendo ali, para entendermos o que Cristo está querendo dizer quando ele fala do pão, referindo-se a ele como palavra viva, referindo-se àquilo que sai da boca dele para entrar nos ouvidos das pessoas, na mente das pessoas e alimentá-las com o verdadeiro pão do céu, com a verdadeira palavra que vem de Deus, né? Então, a 10ª pergunta traz o seguinte questionamento. Depois de repreendê-los por suas críticas infundadas, para onde Jesus os conduziu, tentando abrir os seus olhos para a fé? Veja que depois que eles fazem aquelas, né, não é esse o filho de José, né, tentando humilhar a pessoa de Jesus Cristo, tentando menosprezar, diminuir, olhando apenas para a questão social, para o homem exterior, para a roupa que ele vestia, né, para o dinheiro que ele não possuía, para os títulos, né, e os diplomas que ele não tinha, tentando levar para esse lado, né, tentaram diminuir Cristo, e aí Cristo agora, né, Cristo vai repreendê-los, tentando trazê-los, de novo, sempre tentando trazê-los ao raciocínio espiritual. E nunca para onde eles queriam ir, para a questão exterior, para a questão do que os olhos deles estavam vendo. E não para o que o olho espiritual, para o olho do discernimento que eles não tinham, né? Vamos ver aqui. O verso 45, Cristo diz assim, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem,
vem a mim. Vem a mim para eu ensinar. Cristo está dizendo assim, ó, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Elohim. Lá no Antigo Testamento o termo está Elohim. Todos serão ensinados por Elohim. Elohim, no sentido original, no sentido primário, se refere a um título dado a Deus o Pai. Deus o Pai, ele é o Elohim original, o primeiro. O Elohim maior, né? O original, a origem de todos os Elohims é o Pai. Agora o Pai pode eleger Elohims abaixo dele para que possa pluralizar esses atributos, para que essas pessoas a quem o Pai chama de Elohim, ele envie para que essas pessoas façam a sua vontade. Ele dá autoridade para que essas pessoas falem em nome dele e repitam exatamente as palavras dele. Isso significa o termo Elohim. Jesus, o Filho de Deus, é o principal Elohim da Bíblia. Depois de Deus o Pai, ele é o principal Elohim, é o principal enviado com o título de Elohim. Porque ninguém retransmitiu a palavra de Deus com tanta perfeição que ele é chamado de a palavra de Deus. Ele é chamado de a sabedoria de Deus, né? Pois bem, mas a Bíblia chama outras pessoas de Deus, de Elohim. Moisés, lá no capítulo 4, capítulo 7 de Êxodo, é chamado de Elohim. Os juízes de Israel, que faziam justiça em nome, que deveriam fazer justiça em nome de Deus, também recebem esse título de Elohim. Os sacerdotes que operavam no templo em nome de Deus, também são chamados de Elohim. No Salmo 82, o próprio Cristo vai dizer: não está escrito na vossa lei, vocês sois deuses, vocês sois Elohims? Pois bem, no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 8, diz lá que Davi e toda a sua casa seriam deuses, seriam Elohim. Davi é um Elohim, Salomão é um Elohim, até Jesus, o descendente de Davi, também seria um Elohim. Ok? Veja que coisa linda. Então, quando Cristo está dizendo assim, está escrito na vossa lei, está escrito nos livros, nos rolos dos livros que vocês têm nas mãos, vocês deveriam saber disso. Vocês ficam se expondo no templo, querendo ser dono da razão, aqueles que conhecem a palavra toda, se exibindo porque conhecem a palavra, mas vocês não leram no que está escrito no próprio livro que vocês leem. Está escrito no livro dos profetas. Não está escrito no Pentateuco, na Torá, nos 5 livros de Moisés, mas está escrito no livro dos profetas. Principalmente no livro de Davi, nos Salmos, está escrito: todos vocês serão ensinados por Elohim. Ou seja, ensinado por Deus o Pai, através do seu enviado. Todos os que ouvem Deus o Pai, a palavra Deus o Pai, olha só, Cristo já tinha dito lá no capítulo 5, versículo 37, né? Já tinha dito: vocês nunca ouviram a voz de Deus, nem viram a sua aparência. Vocês ouviram a minha voz. Olha que coisa linda. Então está dizendo, todos os que ouvem o Pai, como é que eles ouvem o Pai? Através da voz do Filho. Então todos vocês que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Olha que coisa linda. Se vocês escutam a voz do Pai, falando no Espírito, vocês vêm a mim, o verdadeiro mestre, o Elohim a quem o Pai enviou para ensinar a vocês. Eu sou o verdadeiro mestre. Venham a mim para aprender de mim. Olha que coisa linda. O que Cristo está dizendo ali, olha, é algo tão bonito, tão profundo. Isso está aqui implícito. Eu acredito que eles não entenderam foi nada, né? Eles aprenderam quando Cristo disse: vem a mim. Eles ficaram com ódio porque eles entenderam que Cristo estava dizendo assim: eu sou superior a vocês. O maior dos professores, dos mestres de vocês, dos doutores da lei, tem que vir a mim para aprender de mim. Eu sou superior a vocês. Eles entenderam, e era verdade. Jesus não estava mentindo acerca disso. Jesus não estava se ensoberbecendo, se vangloriando. Estava dizendo uma verdade. Ora, o fato dele ser maior que todo mundo e ele dizer, isso não quer dizer que ele... E está dizendo com muita humildade aqui, ó. Ele não está se exaltando, não. Ele está falando, está dizendo uma verdade, mas está dizendo com humildade.
venham a mim. Olha, vocês vão aprender comigo. Por que vão aprender comigo? Porque eu sou a única pessoa com quem o Pai conversa tudo e de forma profunda. Por quê? Porque eu me tornei o único templo santo, perfeito na terra, onde o Pai habita de forma plena. Então eu sou o principal receptáculo de todo o conhecimento do Pai. E eu estou retransmitindo para vocês. Vocês precisam vir a mim para aprender de mim. Que coisa profunda, né? Que coisa linda. Quem quer aprender com o Pai, quem quer ouvir a voz do Pai, quem quer aprender dele, vem a mim. Porque eu que tenho as palavras e o conhecimento do Pai para passar para vocês. Venham a mim. Toda ovelha que o Pai escolhe, pega e dá para mim, porque eu preciso ensinar essas ovelhas. É por isso que o Pai pega as ovelhas e dá para mim, eu que sou o bom pastor, para ensinar essas ovelhas. Vocês precisam aprender comigo. Que coisa linda, não é? Como é fácil nós compreendermos os ensinamentos de Cristo quando nós nos esforçamos para compreender a linguagem espiritual que Cristo está tentando falar de acordo com tudo que ele falou, sem se esquecer de nenhuma das falas de Cristo anterior. E quando você tem essa lembrança, quando você junta tudo isso, fica fácil compreender a palavra. E agora é muito fácil compreender. Quando Cristo diz, está escrito nos profetas, ou seja, vocês têm as escrituras, mas não examinam com cuidado. Vocês leem a Bíblia, decoram alguns versos só para estar disputando na sinagoga para saber quem é maior um do que o outro. É isso que vocês fazem. Disputando para quem é o mestre maior. Coisa de homem, coisa do espírito de Satanás. Que o espírito dele é de disputa. Ele sempre disputa quem é maior do que não sei quem. E no meio dos irmãos de verdade, dos verdadeiros filhos de Deus, não há esse tipo de disputa. Quem sabe mais. Isso é coisa do demônio, de Satanás. É quem vive disso. Né? Então, quando está escrito nessa lei que vocês não leram, todos serão ensinados por Deus, e vocês não perceberam isso, isso quer dizer que vocês não sabem nada, vocês não são de Deus, vocês não foram ensinados por Deus. Qual é a maior prova? É que vocês não vêm a mim para aprender com o enviado de Deus, como o verdadeiro mestre que veio para ensinar vocês. Vocês estão rejeitando o conhecimento de Deus que está em mim, né? Então todos os que ouvem, que querem ouvir a voz do Pai e querem dele aprender, precisa vir a mim. Então, meus amados, devemos ir a Cristo para aprender com ele toda a verdade sobre Deus, toda a vontade de Deus, toda a doutrina de Deus.